Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Hoje estou novamente na nossa casa em São Paulo, que eu adoro muito. Faria Lima, esquina com a Gabriel Monteiro, aqui transpira negócio, transpira inspiração. E a gente veio de Santa Catarina especialmente para gravar com um convidado que é super especial e tem muito conhecimento na área de inteligência artificial. Quando eu falo inteligência artificial, eu sei que você que nos acompanha, a mente deve borbulhar, porque ela traz inovação, ela traz coisas que não são conhecidas, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou aproveitar você, para que você que já é inscrito no nosso canal, mande para o amigo, para o seu conhecido, que aqui sempre, todas as quintas, às 20 horas, você vai ter conteúdo de excelente qualidade de forma gratuita. A gente percebe também que a gente tem uma audiência grande que acompanha os nossos vídeos e muitas vezes não é inscrito. Se você se inscrever, você vai nos ajudar muito, porque o propósito desse podcast é levar conhecimento gratuito para todas as pessoas, porque isso mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar de algumas pessoas que nos acompanham também. Mas, como não é sobre mim, não é sobre o podcast, é sobre o convidado. E como eu falei para vocês, a gente veio de Santa Catarina para gravar aqui em São Paulo, na Faria Lima, sobre inteligência artificial com o Marcos Fiuza. Marcos, a partir de agora, como o podcast fala, a casa é sua. Se apresente aí, fale um pouco de você para os nossos telespectadores, fique à vontade. Uma ótima noite, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui com você, batendo esse papo com o seu público. E vamos lá, vamos falar sobre inteligência artificial, porque esse é um assunto que me emociona desde a época de Star Trek. De Star Trek. E você, Marcos, até pra gente contextualizar, você é paulistano, você estudou, o que você estudou? Vamos, assim, bem rápido, um pouquinho, só pra gente, pra entender que o Marcos não caiu do nada na inteligência artificial. Vamos lá. Eu tenho 51 anos, a minha trajetória sempre foi no departamento comercial de empresas. Apesar de estudar Direito, fiz faculdade de Direito até o 5º ano, e aí tive uma espécie de uma epifania, falei, não, eu não quero isso para minha vida, para o resto da minha vida. Eu olhei para o meu chefe e falei, não, eu não quero ser aquilo daqui 10 anos. E eu segui para o departamento comercial, trabalhei em uma grande consultoria de recursos humanos, que me ensinou muito, negociação de grandes contratos, aprendi bastante lá. E sempre empreender, gosto muito da área do empreendimento. Costumo dizer que eu não nasci numa árvore genealógica, eu nasci num organograma. Minha família já tinha empresa, então eu já nasci trabalhando. Assim, muito cedo me descobri como vendedor. Trabalhei na empresa da família por muito tempo, onde nós tivemos a oportunidade de crescer. Essa empresa chegou a faturar quase 250 milhões de reais em um ano. Era uma empresa de vendas, de sorteios beneficentes. Prestavam um serviço para algumas entidades. Então foi um negócio muito próspero, onde eu aprendi muito sobre a venda raiz mesmo, sabe? Eu já gastei muita sola de sapato na vida, já bati muita porta. Nosso funil de venda nos anos 80 era quanto mais eu andava, mais cliente eu visitava. Esse era o funil de vendas. Funil de vendas é excelente, né? Quanto mais eu andava, mais clientes eu visito. São Paulo tem uma facilidade, né? Tem mais clientes, né? Mais portas. Exato. São Paulo tem essa facilidade. São Paulo é o mundo dos negócios, né? Assim, né? Eu penso que todo mundo que quer evoluir na vida tem que passar por São Paulo em algum momento, porque aqui realmente é uma escola. É uma escola de você aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com momentos, você conseguir contornar agendas, marcar compromisso, chegar no horário. Isso começa a te exigir, começa a tirar de você o melhor, sabe? E assim, como você falou do conhecimento, do estudo, o conhecimento mudou a minha vida. Eu venho nos últimos anos me empenhando muito em estudar, em mudar de ambientes, em sentar em outras mesas, conversar com pessoas de outro nível para evoluir mesmo, né? Para escalar. E foi trabalhando, estudando e tentando desenvolver os meus negócios. Eu venho de 2 empresas físicas, 2 empresas tradicionais. Uma indústria de molho de pimentas, de especiarias, que na pandemia fui obrigado a me reinventar, porque eu servia somente hotéis, restaurantes, e os hotéis e restaurantes fecharam na pandemia. Acabou os clientes. Acabaram os meus clientes, fecharam todos. E foi aí que eu vi uma grande oportunidade, porque todo problema traz uma oportunidade. Eu tenho muito isso na veia, sabe, de cair para cima. Então, tive a oportunidade de montar minha loja. Foi quando surgiu o Empório Café com Pimenta, que era uma loja que foi pensada já para se tornar franquia. Quando eu abri essa loja, todo feliz, né? Falei, nossa, consegui, que baita conquista. E
Veio o João Kepler e fala assim, olha, agora faz um pitch para mim aqui, me manda um pitch de 30 segundos do seu negócio, porque eu quero te conhecer, quero conhecer o seu negócio. Eu fiz o pitch, mandei, acabei de enviar, assim, não foi uma resposta a mim, mas eu penso que foi uma resposta divina, uma resposta de Deus, eu acredito muito em Deus. 30 segundos depois vem o João e fala assim, você tem que montar uma empresa para os outros e não para você. Peraí, como assim montar uma empresa para as pessoas e não para mim? É o meu negócio, o que ele está dizendo? O que eu tenho que entender desse jogo, né? Tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo, que eu não aprendi na vida e eu vou atrás para aprender, para descobrir. Porque é importante a gente modelar com algumas pessoas e no mercado, pessoas que são referências, e eu tenho ele como uma grande referência. E eu fui atrás de entender isso, fui atrás desse estudo, saber por que ele dizia isso, e eu acabei descobrindo. Quando eu descobri isso, os meus negócios passaram já a não fazer tanto sentido para mim, e eu comecei a buscar um novo caminho. Eu vou buscar um novo caminho porque eu quero entender esse jogo de servir as pessoas, o jogo do equity, o jogo de crescimento, de exponencialidade, de escala. Eu tenho que entender esse jogo, porque eu sempre fui vendedor, sou vendedor raiz e eu precisava escalar os meus negócios. Aquele da sola do sapato, eu aprendi a vender com curso em inglês, então eu era das ligações, a gente até tinha uma métrica, 20 ligações, 5 entrevistas, 2 ou 3 matrículas. Tinha a métrica. E dava certo? Como é que você chegava com o emocional no final do dia? Dava certo. A maioria das vezes dava certo. Bacana, legal. Eu gastei muita sola de sapato, vivi muitas experiências, como eu falei, a empresa da família era uma empresa de vendas. Claro. Mas a minha mãe, quando se casou pela segunda vez, meu padrasto era gerente da Editora Abril e vendia assinaturas de revistas. E eu sempre ia às reuniões de sexta-feira da Editora Abril, porque eu achava aquele ambiente incrível. Eu falava, como é que pode esse bando de maluco aqui fazer o que eles fazem? Porque o meu padrasto fazia gestão e eu via os vendedores na sexta-feira, todo mundo brigando, falando ao mesmo tempo. Saia de lá todo mundo feliz, abraçando. Pô, esse jogo é bacana. E eu fui me apaixonando por esse ambiente de vendas. E eu fui crescendo, fui forjado nesse ambiente. Eu tinha de um lado um tio, que era uma grande referência minha, que foi quem me criou, e esse meu padrasto, que me casou com a minha mãe, eu tinha um pouco mais de 9 anos, foi uma ótima pessoa, me ensinou muito, e eu tive a oportunidade de transitar nesse mundo do comercial, e me apaixonei pelo comercial. Quando eu fui para a consultoria, logo depois da faculdade de Direito, falei, aqui é meu lugar, eu me achei, eu adorava fazer aquele trabalho, e fiz por muitos anos, e aí chegou no momento que eu falei, bom, agora é minha hora, meu momento de empreender, e aí saí, fui seguir minha vida, fui empreender mais uma vez, voltei para os meus empreendimentos. E a inteligência artificial? A inteligência artificial surgiu na minha vida no final de 2023. Eu vinha estudando esse processo de escala, de vendas pela internet, curso de marketing digital, e aí eu descobri a inteligência artificial. Ela tinha acabado de ser liberada para o público, a primeira LLM, que é o que a gente chama de linguagem de programação. A primeira a ser lançada foi o ChatGPT, que ele veio com seus defeitos, com seus funciona, não funciona, e as pessoas começaram a usar o ChatGPT de uma maneira, eu falei, não, isso aqui vai trazer um benefício muito maior que as pessoas não estão enxergando, que é de transformar essa linguagem em um funcionário. Isso é possível ser feito, não é possível ser feito agora, mas se a gente trabalhar aqui na programação, no prompt, ela vai me dar um bom resultado. Então, o que eu fui estudando? Eu fui estudando como trazer o melhor resultado da inteligência artificial. Ainda com o ChatGPT, o primeiro que saiu, acho que era o 3.0, depois veio o 3.5. Foi muito bacana, aprendi muito e passei o final de ano estudando essas possibilidades com a inteligência artificial. Descobri a Academia Lendária, da qual eu faço parte hoje. Hoje nós somos 1.000 pessoas na formação e creio que uns 10.000 alunos já na comunidade da Academia Lendária, que é capitaneada pelo Alan Nicholas, que inclusive é lá de Florianópolis. Quando eu descobri o Alan, ele veio com um óculos amarelo, uma conversa diferente de que não, a inteligência artificial vai dominar o mundo, que vocês têm que entender o que ela vai trazer, quais as possibilidades. Eu falei, esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido, eu vou prestar atenção no que ele está dizendo. E ele diz exatamente isso, que o problema da inteligência artificial
é que ela ainda é uma inteligência artificial. Ela precisa ser programada por alguém. Então, a grande dificuldade das pessoas é entender esse processo. Então, primeiro você a programa com uma linguagem de prompts, nós chamamos de prompts, e o prompt correto extrai a resposta que você procura. Ou seja, se você programar ela igual você cria um clone. Um clone. E o que você cria um clone, né? Agora me gerou uma pergunta. O que para você, Marcos, de verdade, mas de verdade mesmo, é a inteligência artificial? Porque eu às vezes me pergunto isso. O que é inteligência artificial? E o que para você é a inteligência artificial? Sem a linguagem técnica, porque eu não sou um cientista da área, eu não sou um especialista em IA, eu sou um empresário que aprendeu a lidar com a IA. Na minha visão, a inteligência artificial pode se equiparar à energia elétrica. A energia elétrica? Como Exato. assim? O que importa não é a energia, o que importa são o que você produz que funciona com aquela energia elétrica. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast com uma TV ligada, um microfone, luzes, tudo isso advém e é abastecido pela energia elétrica. Perfeito. As pessoas falam, os dados são o novo petróleo, a inteligência artificial é a nova energia elétrica. Eu não concordo. Na minha visão, se dados são petróleo, energia elétrica é a refinaria. Porque um monte de dados sem saber o que fazer, eu tenho um monte de informação que eu não sei o que fazer. Não é nada, é lixo. Então o importante é que essa inteligência artificial tenha um direcionamento para lidar com esses dados e traga aqui na ponta o resultado que a gente precisa. Então o segredo está na programação do prompt, na programação da linguagem. Ou seja, você treinar a inteligência artificial. Exatamente. E aí? Programar, pelo que eu entendi, numa linguagem bem simples, é Treinar. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente ainda dependia muito de programadores, escrever linhas de códigos, esse tipo de coisa, para fazer um site, seja o que for. Hoje a própria IA faz. Ela escreve linhas de códigos, ela te monta um site. Nós temos IA que faz serviço de captação de lead, faz prospecção ativa, nós temos IA que faz receptivo, nós temos IA que faz agendamento. Show! Vamos deixar os nossos convidados curiosos, porque por isso que a gente está falando sobre inteligência artificial. Eu tenho certeza que você que está aí nos acompanhando já ficou curioso, né? Capta leads, faz prospecção. Como assim? Mas para que a gente puder estar aqui gravando em São Paulo com você, uma felicidade, a gente tem os nossos patrocinadores. O mais importante, Marcos, é o nosso patrocinador cultural, que é você. Porque, afinal de contas, esse podcast, A Casa é Sua, só existe porque ele tem o objetivo de transmitir conhecimento, conteúdo de relevância, de qualidade gratuito. Então, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Muito obrigado. E também a gente quer agradecer os nossos outros 2 patrocinadores. Um é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas, ela é uma empresa que ela veste a casa, então aqui a gente vai perceber que a gente tem cortinas, são cortinas da Carol Cortinas, a gente tem persianas, são persianas da Carol Cortinas, feito por um parceiro nosso que é a Amorim. A Carol Cortinas também trabalha com papel de parede, trabalha com carpê. A gente tem um carpete aqui no chão, ele dá uma acústica, melhora muito a questão do som, não reverberar. E a gente vai deixar aqui o contato, se você ainda não precisa, com certeza um dia você vai precisar. E o outro patrocinador é a Carol Decor. A Carol Decor é o irmão mais novo da Carol Cortinas, é uma empresa que surgiu. Ela faz parte do mesmo grupo para complementar o mix de produtos. Então a Carol Decor, ela trabalha com quadros, ela trabalha com tapetes, ela trabalha com móveis soltos de área interna e externa. O que são esses móveis soltos? Mesa, cadeira, sofá, aparador, tudo que você possa imaginar. Eles abriram, nós estamos usando a sala de reunião para fazer esse podcast da Carol Cortinas e da Carol Decor, que são da Carol Group, que também tem uma imobiliária, então muito obrigado ao grupo. Se não fosse vocês, a gente não teria esse espaço. Além de ser nossos patrocinadores, eles fornecem um espaço para a gente, né, Lucimar? Fornece um espaço para a gente em Floripa, fornece um espaço para a gente em Balneário, Camboriú. E em São Paulo, a gente grava nas 3 cidades. Mas, com certeza, o mais importante é o nosso patrocinador, nosso apoiador cultural, porque sem conhecimento não teria por que ter o podcast.
Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. O que a IA pode facilitar na vida de um empreendedor? De um empresário? Porque muitas pessoas que nos acompanham são empreendedores, empresários em níveis diferentes. Alguns que querem começar um negócio, outros que já têm um negócio, outros que têm um negócio grande, que às vezes querem se reinventar. Eu penso que ela é muito bem aplicada em processos repetitivos, por exemplo, no setor de atendimento, no setor de lançamento de nota fiscal, de manufaturas, até chão de fábricas. Então, ela cai muito bem, encaixa muito bem nos processos repetitivos para exponencializar o trabalho das pessoas. Esse é um ponto importante a ser dito, que a IA vem para melhorar o trabalho das pessoas no dia a dia, não vem para confrontar. Esse é um ponto que a gente procura deixar muito claro. Então, novamente, processos repetitivos. Atendimentos, por exemplo, nós tivemos uma fintech agora que substituiu 700 funcionários por uma inteligência artificial de atendimento. A Dell Computadores demitiu 12.500 pessoas há poucos dias, porque está fazendo uma reestruturação também e estão todos de olho nesse mercado. E deixa eu te fazer uma pergunta, isso gera alguns medos, não geram medos? Isso gera muito medo, as pessoas falam, olha, é o exterminador do futuro, vai acabar com o futuro. Mas a verdade é que nós todos ficamos analfabetos, da noite para o dia. E a gente precisa aprender a lidar com uma inteligência artificial. Porque esse gênio não vai voltar para a lâmpada. Ele saiu com muita força, ele tem trazido resultados exponenciais para as empresas. Quem não enxergar isso, na minha visão, está acontecendo, vamos exemplificar aqui, o empresário está parado aqui, embaixo dele está havendo uma movimentação de terra que ele ainda não se deu conta. Então a terra pode abrir e engolir ele, a empresa, os funcionários, todos de uma vez, porque surgiu uma solução com a inteligência artificial muito mais barata, que faz muito mais sentido. Isso é um ponto a ser resolvido, mas na minha visão, novamente, voltamos ao ponto da educação. Nós vamos precisar de pessoas que façam a gestão desses agentes. Porque uma coisa é eu programar um agente e pôr na sua empresa, outra coisa é você fazer ele funcionar na sua empresa. E então, na verdade, no teu ponto de vista, ela veio para melhorar a produtividade, os processos. Certamente. Talvez, vamos lá pensar na Revolução Industrial, quando alguém fazia alguma coisa manualmente e daqui a pouco criou-se uma máquina que ao invés de fazer fazia 10, 20 por dia. As pessoas também devem ter ficado apavoradas que iam perder seus empregos, talvez. Mas elas perderam? Não, né? Elas mudaram. Estudaram, se capacitaram e mudaram de função. Tem uma frase famosa atribuída a Henry Ford que ele diz: se perguntassem às pessoas o que elas queriam, elas diriam que queriam cavalos mais rápidos. Então, assim, é um momento de disrupção. E não tem como lutar contra isso. Antigamente havia até campanha contra a energia elétrica. Vai te matar, é perigoso. Tudo bem, claro que é. Mas é uma ferramenta. Como uma furadeira, ela pode decorar, fazer um ambiente lindo, maravilhoso desse, mas ela pode causar um acidente. Depende da mão de quem ela está. Então ela precisa estar na mão de pessoas capacitadas. E principalmente pessoas de boa índole. Na Academia Lendária nós temos essa preocupação de ter perto de nós pessoas de boa índole que estão trazendo soluções que realmente vão ajudar as pessoas. Pessoal de iGame, essa parada a gente tem tirado. Me fala sobre como que é o nome? Academia Lendária. Academia Lendária. Me fala, a gente vai deixar aqui o contato depois, se a pessoa tiver interesse, curiosidade, quiser participar, como que ela faz? O que vocês ensinam lá, vocês debatem, vocês discutem sobre IA? Como que funciona, Marcos? A Academia Lendária é uma formação sobre inteligência artificial, então lá você tem uma comunidade, nós temos 1.000 alunos na formação, que é a parte mais completa do curso, que vai desde o zero até o mais avançado com inteligência artificial, e temos a comunidade, que a comunidade tem cursos que, diríamos que é o 80-20 da IA, aquilo que você tem que saber para poder trabalhar com a IA, e a comunidade, e na comunidade é que está o segredo. Porque na comunidade há muita troca de conhecimento, de relacionamento, de negócios. A empresa que eu estou montando, por exemplo, eu montei com a comunidade, olhando para a comunidade. Então, assim, as pessoas olham para um lugar... Para servir a comunidade. Para servir a comunidade. Já usou o princípio... Porque assim, as pessoas... O que eu observei muito rapidamente lá? Quando eu entrei para a formação, eu falei, eu não sou técnico. Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? E aí? O que você fez? E eu fui para o meu lado empresarial, onde eu sou bom.
vendas e formação de time. Então, o que eu fiz? Formei um bom time, falei, vou formar um time e vou para o mercado. Formei um time, fui para o mercado, errei a mão numa pessoa, tive que trazer outra pessoa, essa pessoa veio, resolveu, solucionou os problemas, e aí eu fui para o mercado. A minha empresa tem um pouco mais de 30 dias, nós tivemos um evento dia 7 e 8 na SME, no dia 9 eu lancei minha empresa, então eu fui para a SME, a empresa nem estava aberta ainda, oficialmente. Abri a empresa no dia 9, começamos a trabalhar, já fizemos alguns contatos muito importantes, fechei alguns negócios na SME, na própria SME, tive contatos de investidores, as pessoas estão de olho no trabalho que a gente tem feito um trabalho muito sério de posicionamento. Então, a minha visão foi, vou formar um time e vou criar uma empresa. Então, formei um time comercial, eu tenho um ótimo time comercial, um time comercial bem parrudo, e tenho um time técnico hoje que me soluciona os problemas, que fizemos o jogo do equity que nós aprendemos na SME. Eu trouxe uma pessoa que tem uma empresa, que é o Matheus Fink. O Matheus tem uma empresa chamada Taurus AI, e a minha empresa com o Moroni Reis é a AI Automatic, e nós compramos parte da Taurus em troca de parte da AI Automatic. Então, as empresas são donas umas das outras, e por isso nós seguimos com mais comprometimento, com mais responsabilidade. O Matheus tem mestrado em administração, é uma pessoa muito preparada, já viajou mais de 30 países, trouxe soluções incríveis para nós. E o que eu tenho visto no mercado de solução de IA, quando ela apresenta para o cliente, parece um monte de linha de código, que o cliente fica olhando e fica até meio perdido. Então, nós estamos nos preocupando em fazer a parte visual da entrega, fazer um painel de controle desse SDR, que é o agente que faz a prospecção. A gente chama de SDR, tudo para pôr tudo no mesmo pacote. Mas ele pode ser um agente que aquece um lead, um agente interno, ele pode ser um agente de treinamento na escola, ele pode ser um onboard de uma empresa. Ou seja, ele pode ajudar a vender, ele pode ajudar a procurar um cliente, ele pode ajudar a responder um cliente. O que mais que ela pode fazer? A gente tem visto agora, numa evolução assim, muito incrível da IA, são os hologramas. Então, assim, os hologramas é o próximo passo da humanização da IA. A NVIDIA, que é a maior provedora de hardware para a inteligência artificial, ela tem investido em muitos projetos que geram dados. Por quê? Porque esses dados estão sendo utilizados para criar robôs humanoides. Na visão de mercado dessas empresas, o futuro está na criação de mão de obra com humanoides. Ele já lava a louça, ele já faz jardinagem, ele já está na linha de montagem de muitas empresas, e ele precisa ser abastecido com dados. Que tipo de dados? Os dados que o aproximem cada vez mais do ser humano. Onde tem esses dados? Numa conversa, num bate-papo como o nosso aqui, por exemplo. Como captar esses dados? Como fazer esse tratamento? Nós criamos uma ferramenta de análise de reuniões que ela dá todos esses dados, ela traz todos esses dados. Essa ferramenta está em desenvolvimento, falta assim, vamos pôr perto de uns 40% para terminá-la. Essa ferramenta fará uma análise de reunião comercial, ela traz os pontos positivos, os pontos negativos, o score da reunião, a temperatura da reunião, se o vendedor utilizou o gatilho mental no momento certo, se ele deixou de utilizar, e aí ele vai recebendo pontuações positivas ou negativas de acordo com o uso dele. Mas como que isso vai funcionar na praia? Vamos lá. O empreendedor, ele é um cara que ele gosta do negócio na prática. Temos uma reunião comercial aqui, é uma sala de reunião que a gente está gravando um podcast. Estamos aqui em 4 pessoas. Sei lá, tem um líder, 3 pessoas na equipe de vendas. Gravamos a reunião e depois transcrevemos essa reunião e fazemos uma análise de acordo com a transcrição. A IA vai fazer uma análise. Aí nós estamos indo além. Digamos que nós estamos ali com o gerente comercial, 3 vendedores ou representantes, e tem o diretor ou CEO que quer saber como é que está aí na sua equipe, como é que está aí no seu time de vendas. Por que você não fechou aquele cliente que era tão importante para a nossa empresa? Vamos avaliar aqui você. Vamos avaliar o seu comportamento na reunião. Então, esse pode ser feito com a captação de áudio e nós estamos trabalhando para transformá-la em um plugin. Se ela virando um plugin, eu consigo gravar, inclusive, os meets. Então, uma reunião online fica muito mais fácil, porque ela já traz a transcrição e ela faz toda essa análise. Ela faz análise comportamental, ela faz análise psicológica. Então, é uma análise muito profunda
de uma negociação. Então imagina isso em fusões, em aquisições, uma compra de uma companhia, uma compra de um banco, que você faz várias reuniões com as pessoas, faz essa análise e fala, olha, aqui essa pessoa conectamos aqui com o cliente, aqui nós não conectamos, quando tocou nesse assunto aqui ele perdeu a atenção, quando tocamos aqui nesse assunto ele nos deu atenção. Então, estamos criando ferramentas dentro da nossa empresa que sejam atemporais, não só uma ferramenta de atendimento. Então, por exemplo, esse painel do SDR é algo que será usado ad eterno. Você pode criar milhões de agentes, seja como for, você vai precisar de um painel. Qualquer negócio, então, para ter o controle. Exato, porque todo mundo cria o SDR. É tipo o teu funil. Exato, e o que eu vou fazer? Eu vou fornecer esse painel num futuro muito próximo em forma de SaaS, em forma de serviço. Então, qualquer pessoa no mundo que criar uma IA, que criar um agente de atendimento, seja ele do que for, conecta ao meu painel e entrega esse painel para o cliente, que é um painel que o cliente vai visualizar e vai ter... E vai conseguir pegar as informações... Isso, criar campanha, agrupadas. fazer ofertas, isso, montar o seu banco de dados, conectar o banco de dados à inteligência artificial para ela manter o relacionamento. Ela pode fazer contatos no dia do aniversário, ela pode mandar lembretes, ela pode fazer um pós-consulta, um pós-operatório. Então, assim, as aplicações são infinitas. Depende muito, como eu falei, do conhecimento de quem está lidando com a IA. Marcos, e ela pode substituir você ou eu? A IA pode substituir uma pessoa? Não. A verdade é que não. Porque não. Porque ela pode substituir tarefas ou pode... Por que ela não pode me substituir se ela consegue fazer várias coisas, muitas? Você falou coisas assim extraordinárias. Por que ela não pode me substituir? Porque ainda vai faltar nela esse fator humano de ligação de olho no olho, de eu olhar pra você e falar, é com você que eu vou fazer negócio. Em vez de estar o Éder aqui, que veio de Florianópolis gravar esse podcast aqui em São Paulo, com o Marcos, que é um prazer. Obrigado. Estar aqui a IA. Sua holografia? Em holografia, exatamente. Como eu me comportaria? A nossa conversa não seria tão natural, não seria um bate-papo entre dois seres humanos. Então, isso eles ainda não conseguiram. Eu penso que quando eles conseguirem isso, que é atrás desses dados que a NVIDIA está, e que nós conseguimos gerar através dessa ferramenta de reuniões, esse é um passo importante. Por quê? Porque aqui nós estamos lidando com emoções. E se ela tiver esses dados emocionais, você consegue, por exemplo, um robô humanoide vai chegar perto de um lugar e falar, ai, tá quente. Programar. Ai, aqui tá frio. Olha, a criança não pode chegar na beirada, protege. Porque, pelo que eu entendi, a IA ela não tem emoção. Ela não vai ter a reação. Dependendo do que eu te falar, ou do que você me falar, de repente você pode ficar chateado, você pode ficar nervoso, eu posso ficar chateado, nervoso. A IA não vai ficar chateada nem nervosa. Para as empresas isso é um fator muito positivo. Com certeza isso é muito positivo. Porque nós, seres humanos, né, muitas vezes perdem a razão. Perde o equilíbrio. Nós falamos uma palavra lá em Santa Catarina que é perde a estribeira. Pois é, perde o rumo de casa. Perde o rumo de casa. E a IA vai responder como se nada tivesse ocorrido. Tem uma expressão sendo utilizada que ela é até pesada, mas é a verdade. A IA veio para solucionar o maior problema do ser humano, que é outro ser humano. A IA veio, segundo o Marcos, que o pessoal está usando, para resolver o problema do ser humano, que é outro ser humano. Porque quando entra o fator emocional numa cobrança, num dia a dia, numa discussão, isso pesa, isso a pessoa arrasta por semanas dentro da empresa, contamina todo o ambiente, é a história da laranja podre. Você tem uma laranja podre dentro da empresa. Nós aprendemos na SME não ter bad feelings dentro da empresa. Então, quando você tem alguém com esse sentimento dentro da empresa, isso arrasta a sua energia lá para baixo. E tudo é energia. A gente está aqui, tá de energia. Dinheiro é energia, negócios são energia. E são energias positivas. Ninguém faz negócio num ambiente negativo. Exato. E eu comentava num outro podcast que eu tive o prazer de gravar com o João, que eu falava sobre a negatividade. Eu, Éder, não consigo conviver com pessoas que só reclamam. Pessoas negativas e só reclamam, eu não consigo conviver. O que eu faço? Eu não fico discutindo, não adianta. Eu simplesmente me afasto. Vou para outros ambientes.
Mas é esse o jogo, porque o jogo da exponencialidade, o jogo de crescer, de ganhar dinheiro, que as pessoas não entendem é que não é no ter, é no ser. Primeiro, seja uma pessoa que mereça estar nos determinados ambientes, conviver com determinadas pessoas. Para que as pessoas queiram ter. O dinheiro vem até você, é uma energia, você atrai. E você só atrai aquilo que você vibra na frequência. Se você não tiver numa frequência boa, numa frequência bacana, o que você vai atrair? Vai atrair coisas ruins. Sai de casa, chuta a beira da cama. Pô, chutou, aconteceu. Beleza, você vai deixar aquilo estragar o seu dia inteiro, pô. Vai encontrar com o cara 8 horas da noite e falar, pô, meu dia hoje foi horrível porque eu chutei a cama de manhã. Isso foi incrível, porque ó, eu tô com o meu dedo, ao sair do avião eu machuquei ele, ao pegar a bolsa, sabe, em cima, mas o meu dia tá ótimo, porque não é o meu dedo, não é o que eu machuquei, é a minha mente. A minha mente controla, falar pra você que não tá doendo é mentira. Tudo bem. Tudo bem. Mas qual é o seu objetivo? Qual é o seu grande objetivo? Eu vim a São Paulo para gravar um podcast com você para falar sobre inteligência. Então a gente não pode deixar que esse tipo de coisa atrapalhe. Exatamente. Isso que eu percebo que muitas vezes é um dos problemas das pessoas, né? Elas desistem muito fácil. E você me contou um pouco sobre... Por isso que eu gosto de conversar para as pessoas, você que está nos assistindo, entender um pouco da trajetória. Você já passou por várias coisas, você já teve negócios diferentes, porque às vezes a pessoa tem medo de mudar, às vezes a pessoa tem medo de mudar de área, ser um vendedor raiz, daí você montou um negócio que era muito grande, da família, daí você fez um negócio menor que você fez para você, depois alguém que te deu uma mentoria e te falou, não faça um negócio para você, faça para os outros, você mudou e você foi trabalhar com inteligência artificial. Então eu vejo que isso é um exemplo que você mostra para as pessoas que você pode. Você que está ali, que de repente está querendo mudar de negócio, de repente está querendo... Você pode. Sabe como é que você vai fazer para você conseguir? Comece, estude, procure pessoas bacanas, procure conhecimento. Eu comentava também num outro podcast que uma coisa que mudou um pouco o meu conhecimento foi o meu sucesso.com. É um programa ali que trazia um empresário de verdade, da vida real, que trazia conhecimento, que o Flávio Augusto, né, lançou, claro. Acho que em 2013, 14, acho que 2013. E eu me lembro que eu me inscrevi. Então, eu vi casos de sucesso lá de pessoas da vida reais, tipo, que na época não era tão comum igual hoje. Hoje a gente abre o YouTube e a gente consegue ver de quase todos. Na época não era tão comum. Isso a gente não está falando nem de tanto tempo atrás, são 11 anos atrás. Imagina lá na década de 90, no início, você tinha que ler um livro. Não tinha. E ler era livro raro. Hoje é fundamental, tá, pessoal? Mas hoje você consegue muitas vezes ter o conhecimento de um livro sem ler o livro. Porque alguém te transmite o conhecimento da forma dele. Aí qual que é o cuidado, né? Porque é da forma de quem leu, né? E quem interpretou. Não é talvez da sua, né? Acho que tem um livro fundamental que depois os outros vêm repetindo, que é a Bíblia. Que o conhecimento de Salomão é um conhecimento que todo mundo vem vendendo como a magia dos negócios. Eu reinventei a roda. Amigo, é a Bíblia. Tá tudo lá. O seu presente tem que chegar primeiro. É relacionamento, é network, é paciência. A construção de um negócio é o cultivo de uma planta. Você põe a semente lá, você não vai lá no dia seguinte mexer na terra para ver se a semente está brotando, gente. Põe a semente e rega, e tenha fé. Porque a lei da semeadura é a única lei que você não precisa nem ter fé para que ela aconteça. E aí você plantou, você regou, ela vai crescer. Você precisa continuar cuidando. Claro. Precisa ter os insumos. Podar. Para isso, ela crescer, para que ela floresça, dê frutos. De repente, você precisa, quando ela deu fruto, você precisa cortar, quer se reinventar, para que ela brote novamente, né, e dê novos frutos. Falando nesse assunto, eu tenho Conhece a falácia da montanha errada? Não conheço. A falácia da montanha errada é você olha um monte e fala, uau, a vista de lá deve ser incrível. Certo. Faz um baita esforço, chega lá no alto e quando você olha, não é a vista que você imaginava. Poucas pessoas têm coragem de descer e escalar uma nova montanha, começar um novo negócio. Então, se você chegou lá em cima e a vista que você está vendo não é a vista que você tem em mente, o que você sonhou para você, tenha coragem de descer a montanha e sobe outra. Você só vai viver uma vida, você vai ficar preso àquilo o resto da vida. Vai viver outra vida, tem que ter coragem. Isso o Flávio Augusto fala muito, que os corajosos são os que se destacam. E isso, meu amigo, é algo que eu tenho. Outro dia eu ainda vi ele falando, né?
Não é o mais inteligente. O mais inteligente, segundo ele, vai trabalhar para o mais corajoso. Provavelmente. Porque assim, a história nos mostra. Se você olhar os grandes em algum momento se arriscaram muito. Se você olhar o Flávio, o Janguier, o próprio João, sabe? O João falou uma coisa que foi incrível lá na SME, que ele, foi palavras dele, tá? Que ele, até os 40 anos, ele se identificava se achava um boçal, depois ele melhorou, ele mudou. Então, nunca é tarde, você tem que ir atrás, melhorar, procurar ser uma pessoa melhor, ser melhor, para servir melhor e estar com pessoas melhores. Isso vai fazer toda a diferença, né? A gente falava um pouco, e o que te fez trabalhar com a inteligência artificial? Por que você escolheu inteligência artificial? Aos 51 anos de idade, muita gente não gosta de falar a idade, mas eu não tenho problema com isso. Eu vi muita coisa acontecer nessa minha vida, assim, fatos históricos. Por exemplo, nós vimos Direta Já, eu vi a primeira internet discada, o celular PT550 da Motorola, mas eu nunca vi nada que tivesse um poder de transformação tão grande quanto a inteligência artificial. De transformações estruturais dentro de companhias, de transformação de negócios e de transformação de pessoas. Eu vejo pessoas na academia lá, por exemplo, meninos. Tem um menino lá de 12 para 13 anos que ele já faturou 50 mil reais vendendo vendendo fluxos de inteligência artificial. Então é assim, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Vai. Provavelmente alguém que sabe lidar com a inteligência artificial vai assumir o seu posto se você não estudar, se você não correr atrás e não for uma pessoa melhor. Então é um processo de a vida é um processo de aprendizado contínuo. E essa parte da inteligência artificial é mais um momento de aprendizado. Eu nunca encaro as coisas como um obstáculo, uma barreira, eu encaro sempre como um degrau de aprendizado. Olha, eu vou aprender isso aqui, eu vou subir mais um degrau. Na hora que eu aprender aquilo, eu subo mais um degrau. Eu trago muito o princípio do esporte. Eu sou, apesar de não ser atleta profissional, eu sou um atleta amador, mas eu sou um atleta amador que eu me considero de alto desempenho. Porque eu vou pedalar, eu pedalo 80, 100 quilômetros, eu jogo capoeira desde moleque, então eu gosto muito do esporte. E a disciplina do esporte é muito importante para o empresário. Então você plantar, regar, cuidar e ter a disciplina de continuar fazendo aquilo no dia a dia, todo dia você coloca um tijolinho no prédio. Todo dia mais um tijolinho. E é aí que você constrói. Isso eu acho que talvez é uma da questão dos empreendedores. Porque você anda de bicicleta, você não anda primeiro, sei lá, 20 quilômetros, no outro dia você já quer andar 60. Não. Você anda 20 por um tempo, você acostumou a andar 22, 25, sei lá, vai gradativamente. Exato. Né? Ou da mesma forma você vai, uma coisa que é mais comum, acho que quase todo mundo que vai nos assistir em algum momento já fez musculação. Sim. Você não passa de 10 quilos para 15 ou para 20. Exato. E você vai. E é um jogo de tentativas, erros, acertos. E uma coisa que é interessante, sempre há um novo esforço e uma nova dor a ser vencida, né? Então, independente do momento, do estágio empresarial que você esteja, para você ir para o próximo, vai gerar desconforto, vai ter risco, vai gerar dor. Você só cresce com atrito, as coisas só saem do lugar com atrito. Não tem como mover algo que não tem atrito. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Eu falei um negócio na academia esses dias, fizemos um warm-up, e eu falei para as pessoas assim, vai pro jogo, gente, arruma um problema. Porque você tem que ir pro jogo. Porque as pessoas têm medo de ir pro jogo. Agora é o go-to-market, e não vai. Tem pessoas que criam soluções incríveis na academia e acabam não indo para o mercado. Daqui a pouco a solução está ultrapassada, porque não teve a coragem ou não se uniu a uma pessoa que faça. Ou alguém já teve a mesma ideia que você. Pensa a frustração. O João fala isso, são 7 bilhões de pessoas no planeta, não é possível que ninguém teve a mesma ideia que você, ou que não vai surgir algo semelhante. Então não demore. Não demore. É assim, o jogo de motivação motiva a ação. O que te motivou? Isso te motivou? Legal, qual é o próximo passo? A ação. Então, você fazer algo parte desse princípio, de você, lei da semeadura, planta, rega, cuida, corre atrás e é o tempo inteiro. E a inteligência artificial trouxe na minha visão, essa capacidade de transformação que é incrível. Se você pega uma estrutura de uma empresa e vem de cima para baixo enxugando ela, é uma estrutura que você sai lá de cima com 700, 800 funcionários, você pode chegar aqui embaixo com 200.
com uma baita eficiência, com 90% de eficiência, e diminuindo o seu custo, porque o jogo do empresário está onde? Está no custo. Você não vai conseguir aumentar o preço. A persiana no mercado custa R$300 um metro, a minha custa 500. Não pode ser assim, não dá para ser assim. Onde você consegue melhor margem é na sua gestão, na sua administração. O resto vai meio que para um jogo do mercado de preços, de jogo, de comparação. Não tem, isso é inevitável. Quando você oferece para a pessoa, ela vai comparar o seu produto, o seu serviço e o preço. Claro, claro. E como que você enxerga assim, os resultados da inteligência artificial, resultados práticos? O que você acredita que um empresário, um empreendedor pode esperar de resultado com a inteligência artificial? Vai certamente melhorar a gestão e vai dar mais tempo para as pessoas atuarem em atividades estratégicas dentro da companhia. Isso é importante. Porque uma coisa é você pôr uma pessoa para fazer um trabalho repetitivo, outra coisa é você pôr uma pessoa para pensar soluções para aquilo que ela faz sempre. Se você põe para ela uma inteligência artificial e dá para ela vou pensar agora soluções, você utiliza a mão de obra de uma maneira diferente, você coloca as pessoas para pensar. Porque pensar, parece que não, mas talvez seja o exercício mais difícil das pessoas fazerem no dia de hoje. Todo mundo tem pensamentos. Ter pensamentos é diferente de pensar. Pensar soluções, pensar negócios, pensar no próximo passo é diferente de ter pensamentos. Quando você fala em ter pensamentos, está provavelmente pensando no passado. O cérebro funciona com imagem. Quando você tem pensamento, você cria o seu futuro. Puxa, eu vou criar um negócio aqui para prestar aquele serviço para o Éder, eu vou resolver esse problema do Éder. E isso eu acho que faz todo sentido para o empreendedor, né? Empreendedor, dica importante, você precisa pensar o futuro. Não é o passado que vai te resolver, é o futuro. Aprenda a pensar, não ter pensamentos, porque ter pensamentos provavelmente você está pensando no passado, e o passado pode servir de referência, para a base. Eu aprendi aqui com esse erro. Mas não vai resolver. É a história do dedo, você ia passar o dia inteiro pensando no seu dedo. Exato. E eu acho que esse é um insight que ele é muito legal, porque o que a gente precisa? A gente precisa servir. O que é resolver uma dor, resolver um problema de alguém? É servir alguém. Às vezes eu só queria essa água gelada. Alguém criou lá há muito tempo atrás algo que pudesse gelar, controlar a temperatura da água. E muitas coisas, né? Porque muitas vezes, não sei se você concorda, Marcos, às vezes quando as pessoas remetem, até mesmo eu, à inteligência artificial, a gente pensa algo assim muito mirabolante. Mas ela resolve coisas simples. Isso, e ela é programada ainda por pessoas, ainda não estamos a IA generativa já está acontecendo nos laboratórios e tal, que é a IA que aprende com ela mesma, e essa vai evoluir muito, mas nós ainda não temos esse acesso. A gente consegue construir prompts com cadeias de pensamentos, e a gente vem construindo prompts, construo 40 prompts ligados um ao outro para tirar um resultado. Então isso é o que a gente chama de engenharia de prompts. Até vejo os engenheiros tirando um sarro. A engenharia de prompt é uma engenharia, porque você tem que. É uma cadeia de pensamentos. Você tem que conectar um pensamento com o outro, um agente com o outro. Você cria um CEO de uma empresa, cria um diretor financeiro da empresa, você cria um diretor de marketing, põe eles para discutir um projeto. A IA tem essa capacidade. Então, esse é um jogo de transformação. E é um jogo que requer o quê? Que você pense. Porque qual a dificuldade das pessoas? A dificuldade das pessoas está em saber onde elas querem chegar. Se você perguntar para as pessoas o que você está pensando nesse momento, provavelmente ela vai ficar muda. Ela vai falar, estava pensando no passado, aconteceu uma coisa aqui comigo. Não, amigo, nós empresários, empreendedores, o que você está pensando agora? Qual é o próximo passo? E elas têm medo muitas vezes de falar onde que elas querem chegar, né? O que eu quero fazer, o que eu quero ser. Talvez por ter medo de frustração, sei lá que medo que tem. Mas você falou uma coisa interessante. A maioria das pessoas tem medo de chegar e falar: eu quero fazer isso, eu quero ser isso, eu quero chegar em tal ponto. Eu entendo que nós temos dois tipos de conhecimento. Um conhecimento vertical e um conhecimento horizontal. O conhecimento horizontal é esse que nós estamos passando aqui um para o outro, batendo um papo, que a gente ensina as pessoas. Esse é um conhecimento. É uma linha de conhecimento. O outro conhecimento vertical é o que vem de Deus. Se você tem uma ideia na sua... Me perdoe falar de Deus, porque eu tenho algumas pessoas que
se incomodam hoje em dia. Eu acredito 100% em Deus. Eu também. Então esse conhecimento vertical vem de Deus. Quando eu penso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu não penso que Deus é lindo e tem uma mecha que nem eu. Eu penso que Deus tem um poder de criação. Mas peraí, essa mecha nem é tão linda assim. Sim, vai. Tem uma mecha linda aqui de nascença. Mas assim, se você pensar nesse conhecimento vertical, isso que vem de Deus, são as ideias, são o seu poder, é o poder de criação que nós temos. Esse é o nosso poder, esse é o poder, essa é a imagem e semelhança de Deus em nós, é a nossa capacidade de criar coisas lindas, coisas maravilhosas para ajudar as pessoas. Criar um copo pra gente pôr a água pra gente beber, parece simples, mas poxa, como era beber água antes de ter um copo? Então, esse tipo de conhecimento nos traz sonhos que parecem impossíveis. Mas se ele veio daqui, meu parceiro, qual que é a chance disso não se realizar? Se você não correr atrás do seu conhecimento horizontal, que é estudar, fazer outras mesas, parte. Relacionamentos, networking, fazer dedicação. Porque Deus te dá o poder de criação, amigo. Pra o que você está fazendo com ele? Para todos, né? Chegar lá na frente do pai, lá no futuro, ele vai virar para você e vai falar assim, e aí? Tipo, como você honrou os seus talentos? Se eu entendi, Deus, e eu concordo plenamente, ele sempre nos deixa aqui. Mas se você não sair desse ponto, né? É sempre uma linha aqui, vertical e uma horizontal. Qualquer coisa que você vai pegar da empresa, balanço, vertical, horizontal. Qualquer coisa. Pessoas, vertical, horizontal. Esse conhecimento que vem de Deus, esse poder do impossível, é que nos move. É que tira pessoas como eu e você da inércia. O que é impossível é isso que eu quero. É atrás desse impossível que Deus me deu, que Deus colocou no meu coração, que eu vou. E se Deus falou que é possível, parceiro, ninguém aqui nesse caminho vai me impedir. Com certeza não vai impedir. Entendeu? Não quero falar de política, mas tem um dos candidatos que ele tem uma coisa no coração que os outros não têm. É a certeza de Deus no coração. Quando você tem eu tenho a certeza de que Deus vai me dar esse objetivo que eu quero. Eu tenho a certeza de Deus no coração. Eu vou trilhar todo esse caminho, vou passar pelos obstáculos, vou aprender, vou conhecer coisas novas, pessoas novas, mas eu vou atingir o impossível. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. É isso. Uma outra pergunta que a gente faz, veja só que eu estou te colocando aqui contra a parede, né? Onde que a IA vai chegar? Isso ninguém pode responder, né? De verdade, porque aconteceu agora no Japão, não sei se você viu, foi a primeira vez que aconteceu, que a gente tem notícia. Uma IA programada para fazer uma determinada tarefa não conseguia concluir a tarefa porque a sua programação estava errada. Certo. Ela alterou a sua programação e ela concluiu a tarefa. Ela corrigiu. Mas aí E aí? Ela pensou? Isso é o verdadeiro exterminador de futuro. A gente não sabe o que aconteceu aqui nesse meio do caminho. Ninguém sabe. Tá todo mundo de olho nessa reação, porque isso pode ser um problema. Isso pode ser uma solução. Ela solucionou um problema ali. Mas, peraí, quem deu para ela a capacidade de construir o próprio prompt? É como você pegar aquela estátua de gesso em que o homem está se esculpindo. Claro. Então, isso é algo que pôs a comunidade inteira de inteligência artificial em alerta. A gente não sabe onde vai chegar. O que a gente entende é que a próxima guerra é uma guerra tecnológica. Não é uma guerra de luta, briga, tiro, bomba. A próxima guerra é uma guerra tecnológica. É isso que está acontecendo nos bastidores. É aqui que a China quer ultrapassar os Estados Unidos em conhecimento, em tecnologia, não só em valor. Não é um valor monetário que importa na minha visão nesse momento. Para a geopolítica, é um poder que a inteligência artificial pode nos dar. Por exemplo, a China fez uns pássaros que voam, que são espiões. Então, assim, tem um modelo de um robô que é um modelo de um cachorro armado com um fuzil em cima. Então, a gente não sabe para que caminho a humanidade vai levar isso. Quando a gente fala do caminho de Deus, a gente espera que as coisas sigam por um bom caminho. Claro. Mas a gente não sabe onde isso vai chegar. A verdade é que ninguém pode te dar essa resposta. Se alguém te der, a chance de estar equivocado é muito grande. Porque o que aconteceu, o que ela evoluiu de novembro de 2023 para cá, não tem nenhum ano.
E a gente imaginar que ela nasceu um bebê e que hoje ela já é quase um Albert Einstein, em menos de um ano. Então, quanto ela pode aprender em 5 anos, em 10 anos? Não tem como a gente saber. Isso é incrível, né? Isso é incrível e assim, chega a ser assustador. Mas é assustador. Mas imagina lá, vamos voltar lá na Revolução Industrial. Você acha que não era assustador para eles também? Descobrir que tem uma máquina ali que, sei lá, eu cortava 10 por dia e a máquina corta 500 mil. Esse ponto, ok. Porque a pessoa é o mesmo ponto da relação da pessoa Certo. falar, vou perder o meu emprego para IA. Certo. O problema é que essa máquina não se dirige sozinha. Não se dirigia sozinha. Hoje Certo. o carro já anda sozinho. Perfeito. Então a gente não sabe onde isso vai chegar. Porque antigamente se falava da internet das coisas. A internet das coisas. Hoje é tudo inteligência artificial. Até que ponto ela vai acessar? Até que ponto nós podemos confiar de que a programação que nós fizemos será seguida? E se ela tomar em algum momento a iniciativa de fazer a própria programação? Isso aí é o que ninguém pode responder. Porque daí ela pode ficar imbatível, né? Ela pode ficar imbatível e talvez o ser humano seja a única espécie que criou o seu próprio algoz. Algoz, entendi. Não é? Entendi. Então, é uma visão meio apocalíptica, uma mas você me visão meio perguntou onde pode chegar. Exatamente. Mas, para os nossos telespectadores, empreendedores, ela também pode ajudar muito, né? Como a gente já falou várias vezes, ela tem várias soluções aí que ajudam muito. Exato, é por isso que nós da comunidade de inteligência artificial estamos muito de olho nas pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento. Então, dentro da própria academia, nós fazemos essa seleção de pessoas que têm acesso, que têm conhecimento. A gente não quer, por exemplo, jogo. A gente não quer pessoal dos games envolvido com inteligência artificial. Então, a gente não quer. Eu tenho um grande amigo, um médico, que eu falei para ele, olha, eu estou fazendo um negócio aqui com uma empresa, tal, vem dar uma olhada para mim, isso com carinho. Quando ele olhou, ele falou, nossa, vamos criar um programa de auditoria, porque nós vamos resolver o problema da saúde no país como um todo. Uau, vamos, é isso que a gente quer. Problemas que sejam resolvidos com a inteligência artificial que beneficie a população, que beneficie as pessoas, claro. Entende? Porque como a energia nuclear, ela pode ser uma ótima fonte de energia, mas também ela pode construir uma bomba. E matar. Entende? Então é muito de quem põe a mão. De como usar, de como vai ser usado, né? Exatamente. Perfeito. Bom, a nossa conversa ela vai muito rápida, nem parece, mas a gente já está aqui quase 1 hora. Mas antes de terminar, a gente sempre fala sobre as dicas de como usar a inteligência artificial no seu ponto de vista. Então a minha pergunta é, Marcos, que dicas que você dá para quem está nos assistindo de como usar a inteligência artificial para você? Como você pensa que faz mais sentido? Vamos imaginar que a gente está falando com pessoas que não têm conhecimento algum e com pessoas que são um pouco mais avançadas. Perfeito. Ok? Você que não tem conhecimento algum sobre inteligência artificial, só o que ouve falar por aí, é muito importante que você se conecte com essa nova realidade. Esse gênero não vai voltar para a garrafa. É importante que você aprenda a lidar com inteligência artificial. E como você vai aprender? No ChatGPT tem o espaço de perguntas. A capacidade de resposta dele está ligada diretamente à sua capacidade de fazer perguntas. Então faça as perguntas corretas, construa uma cadeia uma ordem de pensamento, uma cadência de pensamentos para que ele possa acompanhar e entender o contexto e te dar respostas mais assertivas. Porque tudo vai da pergunta. Imagina que você está de frente com o Albert Einstein e pergunta para ele como eu bebo água. Ele fala, uau, pega o copo e bebe. Entende? Então, você está de frente para uma inteligência que é uma inteligência capaz de te resolver grandes problemas. E essa que saiu essa semana aí, o novo modelo do ChatGPT, ele resolve problemas matemáticos, que era um problema que ela tinha que ela não resolvia. Agora ela já resolve problemas matemáticos, de química, de física. A gente ainda não sabe o grau de assertividade, mas ela está evoluindo, como eu falei, era o Albert Einstein há 10 meses atrás, 11 meses atrás. Era uma criança, perdão, hoje é um Albert Einstein. Então, a capacidade de aprendizado dela é muito grande.
Tem um ponto que é importante ficar claro, que assim, tudo que você tem o input e o output. O input é o que você pergunta, o output é o que ele te devolve. O que nós descobrimos, é uma preocupação das pessoas, dos empresários com relação ao LGPD, é que todo o input que é feito, ela não guarda. Então ela não aprende conosco, porque ela entende que a gente só sobe lixo. Imagina a capacidade de servidores para pegar todo o conteúdo que as pessoas sobem. E aí você vai pegar o chat GPT e tá lá, a pessoa assim, quero fazer o Chitãozinho e Chororó cantar AC/DC. Que é mais ou menos isso que as pessoas entram lá para fazer. Eles acham que a IA pode fazer coisas mirabolantes. Tá? Até pode, mas é importante que você a utilize da maneira correta. Então, qual é o seu objetivo? De novo, vamos pensar onde você quer chegar. A IA pode te ajudar. Você quer construir um texto? Ela pode te ajudar. Você quer uma receita? Ela pode te ajudar a construir uma receita. Esse é o tipo de usuário básico, usuário comum. Para você que já está um pouco mais avançado, que já sabe lidar com o Creo AI, que já constrói um exército de agentes, que aí um agente conversa com o outro e tal, é importante você descobrir no mercado a dor do mercado. Eu vejo muitas soluções sendo criadas, olha, criei uma solução incrível, vou levar para o mercado. Eu trabalhei ao contrário, eu fui para o mercado, falei, qual é a sua dor? O que você precisa, meu jovem? Inclusive, nós temos algumas dores que estão sendo estudadas pelo Marcos. Agora vamos fazer um novo merchan e pela empresa dele. E a Automatic. E a Automatic, a gente vai deixar aqui o contato. Isso. Nós estamos criando para o Éder um agente que faz captação de leads, que trata esse banco de dados, e um outro agente que fará a prospecção. Esses são os dois agentes que nós estamos criando. Agora ele nos deu um baita desafio que a gente está adorando. Ele pediu para nós um orçamentista, olha que bacana. Com imagens, então ele vai me dar uma imagem de um móvel e eu preciso descobrir o melhor preço desse imóvel. Ela já está quase funcionando, hein, Éder? A gente está conseguindo. Vamos lá, isso é ótimo. Carol Cortinas, Carol Decore e Carol Imóveis agradecerão. E aí você estava terminando e eu te cortei na dica para os mais experientes. Eu fiquei chateado agora, perdão. Não, imagina, é um bate-papo mesmo, é um bate-papo muito agradável. Para você que é mais experiente, que já trabalha, que está fazendo grana com isso, a minha dica é vá ao mercado primeiro, descubra a dor do seu cliente e faça projetos personalizados, como eu fiz com você, por exemplo, Éder, primeira reunião, diagnóstico. Qual a sua maior necessidade, onde está o seu maior gargalo, onde eu vou resolver primeiro o seu problema? Eu oriento sempre começar pelo atendimento, porque o atendimento é o mais barato de ser feito, é o mais simples de ser implantado e onde você, o cliente, vê um resultado muito mais rápido. Então, esse é um ponto de partida para nós, que é o agente de atendimento, é o primeiro agente. Dali a gente parte para CRM, marketing, dá para fazer postagem automática no Instagram, dá para criar um blog automático que ele abastece todo sozinho. Então, aí as aplicações são... A imaginação é o limite. É o limite. E agora, infelizmente, a gente já está chegando no final do podcast. A gente falou sobre coisas muito bacanas, tenho certeza que esse é o tipo da conversa que vale a pena você ver 2 vezes. A gente vai deixar o contato do Marcos, a gente vai deixar o contato da empresa dele, da comunidade, que o nome da comunidade mesmo é... Academia Lendária. Academia Lendária. Eu acho que isso é um assunto muito legal, que todo mundo tem curiosidade, que está sendo estudado, que está sendo trabalhado. O Marco é uma pessoa do bem, ele usa a inteligência artificial para ajudar as pessoas, né? Sim. E a empresa dele, o pessoal da academia, né? Você até falou que vocês procuram identificar perfis de pessoas para que não seja o perfil que não acham mais correto. Eu achei isso muito bacana, quero parabenizar. Obrigado. Muito legal. E quero agradecer aqui a tua presença, que tirou teu tempo para mim, para passar conhecimento para mim e principalmente para nossa audiência, né? Porque o podcast A Casa é Sua, como a gente sempre fala, ele existe para transmitir conhecimento de qualidade de pessoas que vivem na prática. E você vive na prática a inteligência artificial. Então, muito obrigado. Você quer deixar mais um recado final para os nossos telespectadores? Eu agradeço muito a oportunidade. E meu recado para vocês é: estudem e frequentem melhores ambientes. Isso vai mudar o jogo. Muito obrigado. Eu que agradeço.